Muito bem. Na última aula nós falamos sobre arco, né? O que é arco, como medir arco, a medida angular do arco, falamos sobre a medida linear do arco, né? Tudo isso nós falamos na nossa última aula. Falamos também da relação entre a medida do angular e a medida linear, né? Falamos sobre o que é o radiano, e aí foi bem tranquilo, né? Todo mundo está lembrado aqui dos conceitos, o que é um arco, a medida angular dele, o que é ângulo central, né? A medida linear, que é a medida do comprimento do arco. E aí a gente falou de radiano, né? Nós teremos um radiano, né, quando a medida linear desse arco for igual à medida do raio da circunferência. Então, toda vez que a gente tem isso, a gente tem um radiano. E aí a gente fez a relação, né? Uma circunferência completa, cabem nela 2 π radianos. E aí a gente relaciona uma circunferência completa, a medida dela linear, com a medida completa dela em ângulos, né? Então, para cada 2 π radianos, temos 360 graus, né? E aí surgiu as medidas derivadas, né? Se 2 π corresponde a 360, π, que é a metade, corresponde a 180, né? E aí a gente tem a relação, né, de todas as medidas dos arcos, né, em radianos, que é a medida linear, relacionando ela com a medida angular, né? Foi a última coisa que nós vimos. E aí fizemos alguns exemplos, né, fazendo essa relação, né, entre uma medida em radianos e a medida em graus. Falamos o último tópico foi o comprimento do arco, né, a relação da medida do ângulo em graus, né, que é o valor aqui em alfa, relacionando a medida linear do arco, que é L, que ele chama de L aqui, com a medida do raio. Então, o ângulo central em graus, né, aliás, em radianos, perdão, ele corresponde ao comprimento desse arco dividido pela medida do raio. Então, esse ângulo alfa aqui, a medida do arco é em radianos. Por que em radianos e não em graus? Porque L é medida de comprimento, isso é a medida linear. E raio também é medida de comprimento. Então, eu estou relacionando aqui duas medidas de comprimento. Então, esse ângulo aqui, ele não está em graus, e sim em radianos, tá? Então, foi o que vimos na última aula. Bom, o que é uma circunferência trigonométrica? Bom, circunferência, como o nome já diz, essa figura, né, cuja característica é, a partir de um ponto, o conjunto de todos os pontos que estão, tem uma medida igual aqui, ou seja, tem um raio, esse conjunto de pontos aqui que forma esse arrodeio aqui, ó, ele é chamado de circunferência, né? Então, muito bem. O que vai ser, então, para a gente a circunferência trigonométrica? Fixemos dois eixos perpendiculares, cruzando-os em O. Então, o que são esses eixos perpendiculares? É o nosso plano cartesiano velho e conhecido. Então, aqui na horizontal é o eixo X e na vertical é o eixo Y, né? E eles se cruzam no ponto O, aqui, né? Origem do plano cartesiano. E orientados conforme as indicações, o vertical para cima e o horizontal, né, para a direita. Beleza, então, o que ele está dizendo com isso aqui? A orientação dele. Quando você caminha para a direita, você está caminhando no sentido positivo do eixo. E no eixo Y, quando você caminha para cima, você está caminhando no sentido positivo, ou seja, no sentido de crescimento. No sistema assim descrito, consideremos uma circunferência com centro O e raio unitário. Ou seja, eu vou pegar o meu plano cartesiano e inserir nele uma circunferência. Essa minha circunferência aqui, o centro dela vai coincidir com o centro, né, com a origem do plano cartesiano, bonitinho conforme está aqui. E o raio dela vai medir 1.
E a gente vai descobrir que essa medida 1 vai facilitar muito para a gente nos cálculos futuros, tá? Então, o raio da minha circunferência, ele mede 1. Então, esse ponto aqui, esse ponto A, que eu já vou falar dele, ele tem coordenadas 1, medida 1, e y vale 0. Esse ponto aqui está sobre o eixo x, então a ordenada dele, y, vale 0, né? Muito bem, o que ele diz aqui? Isto a circunferência tem raio de medida igual a 1. Beleza. O círculo limitado por essa circunferência fica dividido em 4 partes iguais, denominadas quadrantes. Então, aqui nós já conhecemos o plano cartesiano, e o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é esse aqui. O segundo quadrante é esse, terceiro quadrante e quarto quadrante. E a circunferência trigonométrica, né? Quando você põe uma circunferência, você divide essa circunferência em 4 regiões. Cada uma vai ser um quadrante, na mesma localidade dos quadrantes do plano cartesiano conhecido anteriormente. Certo? Então, temos aqui, eles são indicadas por primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, conforme está mostrado na figurinha. Alguma pergunta até agora? Professor, pode explicar de novo a partir desse quadrante? Quadrante é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui é à direita, acima aqui dos eixos, é o primeiro quadrante. Esse espaço à esquerda aqui, em cima, segundo quadrante. O espaço aqui à esquerda abaixo, terceiro, e à direita abaixo, quarto quadrante. Então, esses espaços são chamados de quadrantes. Para a gente não é novidade. Né? No plano cartesiano que a gente viu, nas funções, em tudo que a gente trabalhou em plano cartesiano, os quadrantes são os mesmos. E aqui não é diferente, certo? Vamos aqui, Professor, ó. Oi. essa questão do raio unitário, ele tem um quadrante específico para ele ficar localizado? Não, qualquer segmento que vai aqui do centro e vai até aqui a circunferência, qualquer segmento desse aqui é raio. Não importa onde ele esteja. Tanto na circunferência, qualquer segmento desse que vai do centro até aqui a borda do círculo, ele é chamado de raio. Certo? Beleza? Ele não tem relação com o plano, citar o primeiro e o segundo quadrante. Raio não tem a ver com isso, né? O raio é um segmento qualquer desse que eu mostrei para vocês, tá? E a medida aqui de raio sendo 1, vai facilitar muito os cálculos, como eu disse mais na frente. Vocês vão ver mais na frente que, sendo raio 1 aqui, os cálculos ficam muito mais simples, né, de você executar. Aí vamos aqui continuar na nossa apresentação da circunferência trigonométrica. Vamos convencionar que todos os arcos, né, tomados nessa circunferência têm origem no ponto A. Então, o nosso ponto A está aqui. E observe essa setinha aqui que indica para onde nós vamos, né? Para onde vamos caminhar, a partir de onde. Então, na minha circunferência, o ponto de partida vai ser esse ponto A aqui. Tá? Ele vai ser o nosso ponto de partida para construir os nossos arcos. Então, o que é o arco? É um pedaço da circunferência. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um ponto P aqui. Né? Quem é o arco? É o segmento aqui sobre a circunferência, né? O pedaço da circunferência que está entre o ponto A e o ponto P. Isso aqui é o arco da circunferência. Então, vamos convencionar que todos os arcos tomados na circunferência têm origem no ponto A, ou seja, vão ser a partir dele a gente vai caminhar no sentido anti-horário. Interseção da circunferência com o semi-eixo horizontal positivo. E o sentido positivo é o anti-horário. Ou seja, a minha circunferência ela toca o plano cartesiano em 4 pontos. Então, um dos pontos é o ponto A aqui, ó. Por isso que ele fala interseção da circunferência com o semi-eixo horizontal. Ou seja, a interseção, né, o ponto comum entre a circunferência e o plano cartesiano aqui no eixo horizontal à direita é o ponto A, que é o nosso ponto de partida. E a construção dos arcos vai ser no sentido anti-horário, ou seja, de A caminhando no sentido
contrário ao do relógio. Construímos desse modo a circunferência trigonométrica. Tá joia? Então, eu tenho aqui no GeoGebra um exemplo da circunferência trigonométrica. Então, vejam aqui que a partir do ponto A, eu vou construindo o meu arco, né, caminhando aqui no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido que está movimentando o ponto aqui. Ó. Então, veja que à medida que esse ponto se desloca sobre a circunferência no sentido anti-horário, esse arco vai aumentando de tamanho. Essa parte em vermelho é o tamanho desse arco que eu movimentei aqui. Tá bom? Opa, volta aqui. Muito bem. E o arco, né? Veja, todo arco ele está relacionado, né, com a medida do ângulo central aqui, que nós vamos ver mais à frente. E observe que o raio da circunferência vale 1, tá bom? Então, a medida do centro até qualquer ponto aqui da circunferência vale sempre 1. E isso, volto a dizer, vai ser muito útil para a gente fazer os cálculos mais adiante. Tá joia? Então, veja, esse ponto B aqui, que é o encontro da circunferência com o eixo Y aqui em cima, as coordenadas deles o x é 0 e o y é 1. O ponto C, aqui, a interseção com o eixo Y aqui na parte negativa, o x dele é menos 1 e o y dele é 0. O ponto D aqui embaixo, no eixo Y, ele tem coordenada x igual a 0 e y igual a menos 1. Então, observe também pelas coordenadas que o raio é 1, a medida, né, aqui vale 1. Ok? Então, essa é a nossa circunferência trigonométrica. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, circunferência Ah, trigonométrica... professor, Oi. eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava fazendo minha comida. O senhor pode explicar de novo? Só se você mandar um pouquinho dela para mim. Mas já tá acabando. Tô brincando, né, Flor? Ó, eu estou apresentando para vocês a circunferência trigonométrica. Quando for dito a vocês que a circunferência é trigonométrica, você vai saber o seguinte. Primeiro, essa circunferência trigonométrica ela está desenhada sobre o plano cartesiano. Ok? Ok. Em qualquer lugar? Não. Toda circunferência ela tem um centro. O centro da circunferência vai coincidir com a origem do plano cartesiano, que é o cruzamento dos dois eixos aqui. Ó. Então, o cruzamento do eixo x com o eixo y é aqui no ponto 0, 0. E o centro dessa circunferência vai ser nesse mesmo lugar. Ok? Outra coisa. Quando falar a circunferência é trigonométrica, o raio dela tem medida 1. Então, se tiver uma circunferência qualquer que tem um raio 5, 2, 3,5, qualquer outra medida, essa circunferência não é trigonométrica. Se ela for trigonométrica, ela está no plano cartesiano e o raio vale 1. Então, se tiver alguma questão que tiver 2,5, tendo uma trigonométrica, a gente pode anular a questão? Se for trigonométrica, sim. Certo. E a trigonométrica, por que o nome é bem específico? Porque nessa circunferência trigonométrica nós vamos usar o raio medindo 1. Vamos colocar essa circunferência no plano cartesiano, fazendo coincidir o centro dela com a origem do plano cartesiano. Tá bom? Ok? Aí vejam. Então, as coordenadas dos pontos, né, onde a circunferência cruza com o plano cartesiano, são os pontos A, B, C e D, cujas coordenadas, né, o A é coordenada 1, 0, o B 0, 1, o C menos 1, 0 e o D 0 e menos 1. Tá? Todos eles garantem a você que essa circunferência tem raio medindo 1. Joia? Professor, Oi. o raio tem que ser sempre 1. Toda vez tem que ser sempre 1. Na circunferência trigonométrica, sim. Ok. Ok? Belezinha?
Mais alguma pergunta? Então, isso é circunferência trigonométrica. Tá joia? Ah, outra coisa, outro item, né? Além do raio e da circunferência estar sob plano cartesiano, é o sentido de crescimento aqui do arco é no sentido anti-horário, ou seja, vamos começar no ponto A e vamos caminhando no sentido contrário do relógio. Então, todo o arco na circunferência trigonométrica, o sentido positivo dele é esse que vocês estão vendo aqui na movimentação. Certo? Então, ela pode fazer o contrário aqui? Pode. Tá? Mas se ela começar a partir do ponto A e caminhar aqui no sentido horário, você vai entender que ela está caminhando no sentido negativo. Tá bom? Então, se ela caminhar aqui, o sentido positivo dela é caminhar do ponto A e ir no sentido anti-horário. Esse é o sentido positivo. Beleza? Mais alguma pergunta? Não. Quando eu chego assim, eu estava explicando esse negócio aí. Obrigada, professor. Pronto, disponha, tá bom? Então, aqui na próxima aula, a gente vai falar aqui de simetrias, né, que vai ser importante, e a gente vai seguir o assunto a partir daí, tá? Mas eu queria introduzir essa conferência trigonométrica para a gente adiantar o nosso assunto. A questão 37 era o seguinte. Em uma PG crescente, então já sabemos aqui que a PG ela é crescente. O terceiro termo vale menos 80 e o sétimo vale menos 5. Bom, qual é o primeiro termo? Então, a pergunta a ser respondida aqui é o quê? Ela quer saber quem é o primeiro termo, ou seja, quem é o A1. É a primeira coisa que nós queremos. A informação aqui, ele tem 3. A primeira diz que a PG é crescente. O que significa dizer? Que o termo da frente é maior que o seu termo anterior sempre. Né? Então, uma PG crescente, o termo da frente ele é maior do que o seu anterior. A outra informação é que o terceiro termo, ou seja, o A3, vale menos 80, e que o sétimo termo, que é o A7, vale menos 5. Então, essas são as informações da questão. Essa aqui é a pergunta que queremos responder. Bom, como ele está falando de termos da PG, eu vou usar a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, essa formulinha que eu vou usar aí do termo geral. Certo? Então, como ele está falando aqui, ó, terceiro termo, sétimo termo, qual é o primeiro termo? Então, você não tem dúvida do que ele vai usar essa formulinha do termo geral aqui. Tá? Aí, o próximo passo é, já sei o que ele quer, então, veja que o A1, esse carinha aqui, é o que a gente tem que descobrir. Né? Então, como é que eu uso isso aqui nas informações? Eu vou aplicar cada informação dessa aqui usando a fórmula do termo geral. Então, como é que ela vai ficar? Então, eu vou escrever o A3 usando a fórmula do termo geral. Significa dizer que no lugar do N, eu vou botar 3. Então, eu tenho que A3 vai ficar igual a A1 vezes Q elevado a 3 menos 1. Aí alguém sempre pergunta, professor, eu posso fazer direto? Eu recomendo que não. Eu recomendo que você escreva passo a passo, para ficar claro para você o que é que você precisa fazer, né? Quem tem que substituir. Então, isso é importante. Então, aqui, simplificando aqui, eu tenho que o A3 é o A1, que multiplica Q elevado a 2. 3 menos 1, 2. Então, eu escrevi o A3. Faria a mesma coisa com o A7. Como é o A7? O A7 vai ser o A1 vezes Q elevado a 7 menos 1. E, portanto, A7
vai ser A1 vezes Q elevado a 6. Então, aqui eu apliquei a fórmula do termo geral para o A3 e para o A7. Agora sim, eu vou substituir os valores deles, de cada um, do A3 e do A7, eu vou substituir pelo número que ele deu. Tá certo? Então, vai ficar aqui, ó. No lugar do A3, eu vou colocar menos 80. Então, eu tenho que menos 80 vai ser igual... Aí eu repito a expressão à direita. A1 vezes Q ao quadrado. No lugar do A7, eu vou colocar o valor que ele deu, menos 5. Então, menos 5 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a 6. Ao fazer isso, você escreveu um sistema de equações. Bom, e aí, o que eu faço com esse sistema? Para resolver esse sistema aqui, veja que eu tenho uma multiplicação. Então, a melhor forma de simplificar a coisa é você usar a divisão. Dividir as duas equações, tá? Então, antes de mais nada, vejam. Eu preciso calcular quem? A pergunta quer que eu calcule o A1. Então, o A1 está aqui, ó. Ele já está aqui. Mas a razão não foi dita em lugar nenhum. Não está dito em lugar nenhum aqui quanto é a razão. Então, Professor, oi. se não fosse para encontrar um A1, poderia cortar o A1? Não, faremos isso. Tá? Na resolução aqui faremos isso. Ô, professor, Oi. eu posso ir diretamente e fazer o A3 igual a 1 vezes Q elevado a 2, em vez de fazer o, tipo, elevado a 3 menos 1? É como eu disse. Se você tem segurança disso, pode. Se você ainda não tem, se você ainda fica meio na dúvida, eu recomendo que você escreva passo a passo para você ir vendo, né? Você está vendo o que está acontecendo e o que você precisa, né? Para realizar o passo seguinte, tá bom? Você pode, para quem já está dominando, ele pode escrever direto aqui o sistema, não tem nenhum problema com isso. Mas eu escrevo o passo a passo aqui, eu recomendo que façam, porque isso facilita você entender. Certo? Tudo bem? Professor, Oi. Tá ok. Foi uma pergunta meio que aleatória aqui que eu acabei tendo. Se eu tiver, tipo, o A1, não tiver o A2 e tiver o A3, eu posso fazer o A1, o A3 menos o A1 e dividir ou somar? Não, como aqui é PG, o A3 você Não. divide pelo A2, né? Sim, eu sei, mas tipo, eu não tenho o A2. Em vez de fazer a conta todinha. Tem como eu fazer isso? Não estou vendo uma forma de você fazer isso aqui. Certo. Tá bom? Certo. Mas Obrigada. são questões, depende da questão, tá? Tá, eu vou reformular minha pergunta para ver se eu consigo entender, porque eu tava pensando, eu tava entendendo, aí eu falei, eu fiquei confusa, mas obrigada. Tá bom, tá joia. Então, beleza, escrevemos aqui o nosso sistema, e agora vejam, eu quero encontrar o A1. Se a questão desse para a gente já quem é a razão, a gente já pegava qualquer uma dessas duas informações e calculava aqui, mas não foi dado. Então, teremos que calcular aqui nesse sistema o Q, para depois calcular o A1 finalmente. Como faremos isso? Então, faremos da seguinte maneira. Então, essa aqui é a minha primeira equação, essa aqui é a minha segunda equação. O que eu vou fazer é, eu vou dividir a primeira equação, eu vou dividir pela segunda equação. Tá bom? Eu posso fazer isso. E como vai ficar? Então, aqui eu vou dividir membro a membro. Por menos 80, eu vou dividir por menos 5. Então, vai ficar aqui. Menos 80 dividido por menos 5. Igual. Aí eu vou dividir agora o A1 vezes Q ao quadrado. O A1 vezes Q ao quadrado. Eu vou dividir pelo A1 vezes Q elevado a 6. Por que eu estou dividindo e não subtraindo ou somando? Porque veja que eu tenho multiplicação. E quando você tem multiplicação, né,
e uma divisão, você pode simplificar as coisas. Então, a primeira simplificação que eu tenho aqui é 80 dividido por 5. Né? O sinal aqui, menos com menos, dá mais. E aí, 80 dividido por 5, alguém 16. sabe? 16. Pronto. Então, simplifiquei aqui já esse primeiro lado esquerdo aqui. Vamos aqui para o lado direito. Veja que eu tenho A1 em cima e A1 embaixo. Então, A1 dividido por A1, a gente pode cortar. O que é que sobrou para a gente? O Q ao quadrado dividido por Q elevado a 6. Então, vou até escrever aqui. Ó. Q ao quadrado dividido por Q elevado a 6. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque isso aqui vai fazer eu lembrar que essa operação à direita aqui se trata de quê? Subtrai os expoentes. Como? Subtrai os expoentes. Não, calma. Que Potência. operação é? Potência. Propriedade de Potência. Divisão potenciação. de potência. Isso, divisão de potência com mesma Base. 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 Então, lembra isso. Ah, aí se é divisão por... O que é que se faz? Alguém falou no começo. Faz o Repete a quê? base. Repete a base e Subtrai os expoentes. subtrai o expoente. Então, vai ficar aqui 2 menos 6. Então, nós temos aqui que 16 vai ser... Quanto é 2 menos 6? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Joia? Bom, menos 4. Eu posso aqui aplicar de novo a propriedade da potência quando o expoente é negativo. Alguém lembra? Troca, bota 1 sobre Q elevado a 4. Isso, 1 sobre Q elevado a 4. A gente inverte a base, né? E troca o sinal do expoente. E aí, aqui, a gente vai fazer o famoso cruz-credo. Então, vai ser Q elevado a 4 vezes 16, vai ficar 16 vezes Q elevado a 4, igual a 1 vezes 1, 1. Então, aqui, eu vou passar o 16 dividindo. Vou botar aqui em cima. Vou até mudar de cor aqui. Então, aqui vai ficar Q elevado a 4 é igual a 1 sobre 16. Certo? E aí, como é que eu resolvo isso? O 16, aqui eu posso decompor ele. Para a gente, da seguinte maneira. Vou botar aqui. O 16 decompondo, eu divido por 2, dá 8. Divido por 2, dá 4. Divido por 2, dá 2. E divido por 2, dá 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 4. Joia? Aí, então, em vez de escrever 1 sobre 16, eu vou escrever assim, ó. Q elevado a 4 igual a 1 sobre 2. Professor, Elevado a 4. Pois não. eu, ao invés de botar 1 sobre 2 elevado a 4, eu poderia botar 2 elevado... Não, calma, me perdi agora. É porque o povo tá falando aqui em casa. Calma aí, deixa eu recapitular e eu falo. Tá bom. Então, veja aqui, ó. Cheguei nessa situação. Observem. Q elevado a 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Está dizendo que esses dois caras são iguais. Eles têm o mesmo expoente. Professor, Qual é a conclusão? professor, Oi. estão dizendo no chat que está um pouco baixo. O senhor pode aumentar, por favor? Um pouco agora. O áudio está baixo? É, Então, vamos lá. Melhorou? sim, obrigada. Pronto. Qual é a conclusão aqui que eu chego? Oi. Eu ia perguntar se não podia, em vez de 2 elevado a 4, poderia botar 4 elevado a 2. Não. Por que não? Porque eu quero chegar nessa comparação aqui, ó. Eu tenho que o que está à esquerda da igualdade é igual ao que está à direita. Tá garantido. São duas coisas iguais. Então, eu Então tenho... pode ser 2 elevado a 4? Como? Então pode ser 2 elevado a 4? É o que ele vai fazer. Não, 2 elevado a 4 não. Aqui é 1 sobre 2 elevado a 4.
Tá bom? 2 elevado a 4 é o 16 aqui, ó. Que eu decompus e deu 2 elevado a 4. Mas aqui é 1 sobre 16. Então, fica 1 sobre 2, tudo isso elevado a 4. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem, gente. Qual é a Ô, conclusão professor, aqui? Oi. só dispensaria 1 se fosse o 1 fosse o denominador, né? É, isso aí. Aí poderia ficar 2 sobre 4. Ou poderia Sim, ficar. isso, Sim, exatamente. 2 elevado a 4. Exatamente. Tá? Então, aqui nós chegamos nessa situação aqui, ó. Q elevado a 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Então, essas duas coisas são iguais. Eu estou vendo que os expoentes são iguais. Qual é a conclusão aqui? Corta os expoentes. Corta os expoentes. Não. Qual é a conclusão? Passa a raiz quadrada. Não. Se eu estou dizendo que essas duas coisas são iguais, né? E eu estou vendo que os expoentes são iguais a 4. Qual é a conclusão que eu chego aqui? A razão é 1 sobre 2, professor. Isso. Igual E a razão, né? Que é igual a 1 sobre 2. 2. Pronto. O que eu encontrei? Encontrei o valor da razão. Respondi a pergunta? Não entendi. Mas não é a mesma coisa de cortar o expoente, não? Não existe essa de cortar o expoente. Né? Cortar é uma forma de falar, de simplificar, né? Mas aqui a gente não corta o expoente. Tá bom? A gente compara as coisas, tá bom? Tá joia? Mas não iria servir não, professor, se cortasse, não ia ocasionar o mesmo resultado? Não, gente, Mas- o que eu quero que mas não tem como, tá ligado? Porque- entendam, são os conceitos corretos, para você não confundir com uma coisa ou outra. Aqui, ó, no A1 sobre A1, o cortar é uma gíria. Na verdade, eu estou dividindo o número A1 dividido pelo número A1. Quando eu divido dois números iguais, qual é o resultado? É 1. É 1. Aí, 1 multiplicado por qualquer número não altera esse número, correto? Sim, Então, porque aqui, é um número. vulgarmente, se fala, cortou o A1 com A1. Na verdade, cortou é uma gíria. Você não cortou, você dividiu, né? E o resultado deu 1. Por isso que você divide, ele some aqui. Mas ele não some porque cortou e jogou fora. Não existe cortar. É porque você dividiu, deu 1. 1 na multiplicação é neutro, então é como se ele desaparecesse, ele fosse cortado da conta. Mas não existe cortar. Aqui, você não está dividindo 4 por 4. Não é essa divisão 4 por 4 para você cortar, que nem eu cortei o A1. Não existe isso. Tá? Existe aqui a comparação. Eu estou olhando esse lado esquerdo com o lado direito, estou comparando. Está dizendo que são iguais. Estou vendo que os expoentes são iguais. A conclusão é que o Q é igual a 1 sobre 2. Tá bom, gente? Eu insisto nos conceitos, porque quando você grava na sua mente um conceito errado, ele te leva a cometer erros mais na frente, e você fala, mas o conceito tá certo, não tá certo. Se você entender ele dessa forma, tá bom, gente? Então, aqui, cheguei, encontrei o quê? Resolvi a minha questão? Não. Não. O que eu tenho que resolver? O A1 tem que saber O qual é a A1. Beleza. Então, veja, eu tenho a razão agora. Então, eu escolho qualquer uma das duas equações para calcular o meu A1. E aí fica a critério. Vocês escolhem o que quiserem. O que vocês querem escolher? A de cima. A de cima. Você pode escolher qualquer uma das duas, tá? Recomendo. Procure sempre aquela que vai gerar uns cálculos com números menores. Por exemplo, eu tenho o Q é 1 sobre 2, e aqui eu tenho Q elevado a 2 e Q elevado a 6. Qual dos dois vai gerar um número maior para as minhas contas? A de E baixo. elevado a 6. Q elevado a 6. Porque eu vou ter que fazer o 2 elevado a 6, vai ser muito maior do que eu calcular o 2 elevado a 2. Entende? A escolha é pessoal. O que eu estou recomendando fazer? Porque na hora de você fazer contas, quanto maior o número, mais dificultoso fica para fazer os cálculos rapidamente. Então, se o número for menor, melhor. Porém,
qualquer uma das duas serve. Que fique claro isso, tá bom? Então, vocês escolheram a primeira. Então, nós temos que menos 80 é igual ao A1 vezes... agora eu vou trocar a letra Q pelo valor. 1 sobre 2, coloque no parênteses, é extremamente importante. Então, vamos lá, eu tenho menos 80 é igual a A1 vezes, quanto é 1 sobre 2 ao quadrado? 1 sobre 4. Positivo, 1 sobre 4, certo? Aí aqui eu posso fazer o cruz credo, o 4 multiplica por menos 80, o A1 vezes 1 multiplica por 1 aqui embaixo. Então, aqui eu vou ter o A1 igual a 4 vezes menos 80. E, finalmente, o A1 é quanto? 320, menos 320. Menos 320. Tá? Então, o mais importante na questão, para além de você responder aqui, é você identificar a pergunta, listar as informações, ver aqui a forma que você vai usar. Se você não utilizar as informações que está sendo dita, então suspeite que alguma coisa está errada. Veja que eu usei as informações aqui, ó. Tá joia? Então, veja. Outra informação, professor, você não usou que ela é crescente. Vamos ver. O A1 é menos 320. O A3 é menos 80. Quem é maior, menos 80 ou menos 320? Menos 80. Menos 80 é maior que menos 320. O A7 vem na frente, ó, menos 5. Menos 5 é maior ou menor que menos 80? Menos 5 é maior. É maior. Maior. Então, observe que os termos da frente são sempre maiores. Então, de fato, a minha PG é crescente e o meu resultado faz sentido. Tá bom? Então, Ô, se professor. você não... Oi. Ali, onde o senhor escreveu de preto, perto da questão. Lá Aqui? na. O A3, aqui que eu escrevi? Sim, é isso aí mesmo. Ah, Que parece com a equação de segundo grau, né? uma Depois equação. depois dela feita aí, só é dividir só é dividir a de cima pela de baixo Isso, e aí dá o quê, né? isso. A razão. Depois da razão dada, só é volta para ela. Exato, exato. Somente e acabou. E acabou. Tá bom? Esclareceu, João, a dúvida aí? Muito bem. Temos aqui a questão 45. Para cada PG seguinte, encontre o número de termos. Então, vamos escrever aqui a fórmula do termo geral da PG. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quando eu falo em número de termos, está falando de quem aqui nessa fórmula? Tá falando de N. Está falando de N. Então, a questão quer que eu encontre o valor de N. Para encontrar N, eu vou precisar conhecer o valor de outros camaradas. Quem são esses camaradas? A1 e quê? A1, Q e mais alguém. Vou precisar saber do A1, está correto. Vou precisar saber do Q, está correto. E mais um. Quem é que está faltando? N. A N, perfeito. Aí a gente vai, nesse caso, vamos entender que o AN, como a gente não conhece o AN vai ser sempre o último termo aqui da sequência. Então veja que a sequência aqui tem o último termo. Então o AN eu vou considerar sendo esse cara aí, tá? Então, muito bem, eu já sei o que eu quero, já sei o que eu vou usar, e agora a informação que a questão dá é a sequência, tá bom? Então, na sequência aí, quanto vale o A1? 2 elevado a 4? 2 elevado a 31. 31. Né? Como é? Não é o número 1, não? 1 elevado a 4? Aonde você está vendo isso?
Na sequência, 1 elevado a 4? Ah, tá, desculpa, errei aqui. Tá bom? Bom, quem é o AN nesse caso? 2 elevado a 111. Isso, 2 elevado a 111. É o último termo aí que eu estou querendo saber. Bom, e quem é a razão? A razão aí a gente sabe calcular. Pega dois termos qualquer, pegue qualquer dois termos e divida. Dois termos consecutivos. 2 elevado a 31 e 2 elevado a 35. Então, como é que eu faço a conta? Vai ficar 2 elevado a 4. Como é que eu monto a conta? Você monta 2 elevado a 35 sobre Isso. 2 elevado a 31. Aí você E- vai usar propriedade de potência. Exatamente, né? Aí Então, vai ficar aqui 2 elevado a 4. eu montei a conta. Como é que eu faço a conta? Então, vocês observam que tem uma Sobe divisão aí, de sobe. potência. Mantém a base. E subtrai o expoente. Isso, então fica 35 menos 31. Que resulta para mim 2 elevado a 4. Tá? Professor, eu tenho que escrever assim? Eu recomendo. Diminui as suas chances de errar. E caso você erre alguma coisa, fica fácil voltar e encontrar em que local você errou. Tá bom? Então, quanto mais detalhado você escrever, melhor para você. Então, eu já tenho o A1, o AN e o Q. Então, eu posso agora, sim, calcular o N que ele está pedindo ali. Então, como faremos isso? Vamos substituir essas informações na fórmula do termo geral. No lugar do AN, o que é que eu coloco? 2 elevado a 111. 2 elevado a 111. Igual, no lugar do A1, 2 elevado a 31. 2 elevado a 31. Botou, Lidiane. Vezes, no lugar do Q, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4. Né? Só que o Q é elevado a n menos 1. Então, eu boto aqui entre parênteses, boto assim, ó. Esse aqui é só o Q, elevado a n menos 1. Joia? Bom, eu tenho uma equação exponencial. Por sorte, as bases são todas iguais. Isso facilita tudo na minha vida, tá? Professor, Oi. aquele 2 elevado a 4, teve que colocar entre parênteses porque a razão não foi só o número, né? Teve um número elevado acima. Exato. Se você escrever assim, já errou a questão. Tá? Já errou a questão. Não tem como não errar aqui. Tá bom? Porque senão seria 4N, né? Exato. Não é só 4N. Então vamos lá. Aqui a gente vai aplicar várias vezes as propriedades das potências. Tá? A primeira delas vai ser aqui. Ó. O que eu faço com esse 4 e com n menos 1? Multiplica. Vai multiplicar. Então diga para mim como é que vai ficar a minha expressão. Repito quem aqui? Vai repetir primeiro. Você está falando do 2 elevado a 4 ou de tudo? Vai ficar então 2 elevado a 111. Isso. E, só um minutinho, professor. Igual. Tem uma hora que me ligando. 2 elevado a 31. 2 elevado a 31. Vezes. Agora sim vou aplicar a multiplicação ali. Como é que fica? Vai ficar 2 elevado a 4n. Isso, veja. Por quê? O 4 eu vou multiplicar pelo n e depois eu vou multiplicar o 4 pelo menos 1. Então vai ficar 2 elevado a 4n menos 4. Menos 4. Tá bom? Beleza. Agora o próximo passo é aplicar aqui no 31 e no 4n menos 4, vou aplicar outra propriedade das potências, que é quando eu tenho uma multiplicação e as bases são iguais. O que é que a gente faz? Soma. Repete a base. Soma. Então, minha base é 2. Eu vou somar 31 mais o que está ali. 4n menos 4. Joia? Joia. Então, vamos lá, vamos resolver esse expoente. Então, eu tenho 2 elevado a 111 igual 2 elevado a 31 menos 4. Quanto é 31 menos 4? 17. 27. 27. 27, né?
Beleza. Então, vejam aqui em que posição eu cheguei. Do lado esquerdo eu tenho 2 elevado a 111 e do lado direito 2 elevado a 4n menos 27. Está dizendo que essas duas coisas são iguais. Nós estamos vendo que as bases são iguais. Qual é a conclusão? 111 é igual a 4n mais 23, 27. Isso. Eu estou vendo, as duas coisas são iguais. Já vi que as bases são iguais a 2. A conclusão que chego é que o 111, conforme o colega falou, é igual a 4n mais 27. Beleza. Isso aqui, o que é? É uma equação de primeiro grau. Exatamente. Uma equação de primeiro grau, como é que a gente resolve? Tudo que Você tem vai letra vai para o lado passar, vai esquerdo isolar. e o número Isso. para o lado direito. Então aqui vai ficar 111 e o que mais? Menos Menos 27 4n. 7. Isso é igual a igual a 4n. 4n. Essa conta aqui dá quanto? Passou aí. Gente, usa a calculadora. Não precisa aqui rapidamente. 84. 84. 84 é igual a 4n. Qual é o próximo passo? 84 igual a 84 dividido por 4 igual a n. Isso. Vou dividir por 4, né? 84 dividido por 4 é igual a n, portanto, dá quanto? 21. 21 é o valor do n que queremos. Então, gente, mais importante do que você fazer a conta, a pressa de fazer conta, achar o resultado, é saber o que você está fazendo e fazer ele passo a passo. Porque você vai entendendo o que está fazendo, tá bom? Para finalizar. Já é? Porque o tempo está acabando. Bom, determine o valor de. O que é isso aqui para vocês? O que está escrito Uma sequência? aqui? Não. Uma soma. Uma soma. E é qualquer soma? uma soma infinita. Uma soma infinita. Exatamente. Então, uma soma. Por que uma soma? Porque tem um sinal de mais aqui. E por que é infinita? Porque tem a reticência no final. Tá bom? Então, a soma infinita. Então, soma infinita faz lembrar de uma formulinha, que é a última formulinha. Qual é? A n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Isso é uma fórmula da soma da PG? Isso é do termo geral. Isso, esse é o termo geral. Se está falando de soma aqui, eu preciso de uma fórmula de soma. E qual é que eu vou usar? SNL igual a A1 dividido por 1 menos Q. Isso. A soma infinita, né? É igual a A1 sobre 1 menos a razão. Tá? Aí, por que que não é a outra? Por que que não é a outra? E é essa aqui? Porque as duas têm objetivos diferentes. Isso, né? A primeira, que é a anterior a essa, é uma soma finita de termos. E a soma infinita, que é o caso, é essa fórmula aqui, tá? Então, quem seria para a gente o A1? 20. 20. A razão, como é que eu calculo? Dez sobre 20. 10 sobre 20, né? Por exemplo, 10 sobre 20, simplificando, fica 1 sobre 2. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu preciso do A1 e do Q, já encontrei os dois. Então, a minha soma aqui vai ficar 20 dividido por 1 menos 1 sobre 2. Aí aqui, ó. Professor, tem subtração de frações. Tem que lembrar qual é a regrinha de fazer a subtração de frações. Então, aqui vai ficar 2 menos 1 sobre 2. Então, eu tenho 20. 2 menos 1 dá 1. Então, 20 dividido por 1 sobre 2 é fazer 20 vezes 2 sobre 1. E, portanto, 40. Certo? Então, essa soma infinita aqui, o resultado dela é 40. Tá joia? Obrigado por assistir. Bom estudo.